Você pode até achar que o que afasta uma mulher de você é o que você diz, mas, na maioria das vezes, o que afasta é o que você transmite quando não diz nada. Muitos homens passam a vida acreditando que a chave para conquistar alguém está nas palavras certas, nos gestos certos, nas fórmulas de conversa. Mas a verdade é que o jogo começa muito antes da fala. Ele começa no silêncio, na forma como você respira, anda, olha, reage. A presença fala antes da voz, e a energia que você carrega denuncia o que existe dentro de você, mesmo que você não perceba. Há uma diferença abissal entre o homem que chega com calma e o homem que chega com necessidade. O primeiro está inteiro, o segundo está tentando preencher um vazio. E por mais que ambos pareçam iguais por fora, as mulheres sentem a diferença, porque o corpo fala, o olhar fala, o tempo entre as palavras fala. E quando o homem chega com ansiedade, a mensagem invisível que ele transmite é: eu preciso que você goste de mim para que eu goste de mim também. E não existe nada menos atraente do que isso. A energia da necessidade é a energia da carência. Ela é pesada, sufocante e faz qualquer conexão parecer forçada. Você sente que precisa impressionar, mostrar valor, ser interessante. Mas quanto mais tenta provar que é interessante, menos interessante se torna. Porque o valor verdadeiro não se explica, se sente. E o homem que realmente se conhece não tenta convencer ninguém. Ele simplesmente é. O problema é que quase ninguém aprende a ser. Desde cedo, o homem é treinado para competir, conquistar, provar, vencer. E essa mentalidade de conquista constante o deixa emocionalmente exausto. Ele cresce acreditando que precisa ser amado para se sentir digno. E, sem perceber, transforma cada interação em uma tentativa de preencher o próprio ego. O olhar dele busca aprovação, o sorriso pede reconhecimento e o corpo denuncia insegurança. A mulher percebe isso em segundos, não porque ela analisa, mas porque o instinto dela sente. Ela sente o desequilíbrio entre o que o homem fala e o que o corpo dele comunica. E quando há contradição entre o discurso e a energia, o instinto dela sempre confia na energia. Ela não confia no que você diz, ela confia no que você é. Por isso, o homem que tenta ser o cara legal quase sempre se frustra. Ele acredita que a gentileza o tornará atraente, mas o que ele está comunicando, sem perceber, é medo. Gentileza é nobre, mas quando nasce do medo de rejeição, perde o valor. A mulher não sente respeito pelo homem que se molda para ser aceito. Ela sente pena, e pena nunca foi base de desejo. O homem verdadeiramente atraente não é o que agrada, é o que impressiona pela firmeza. Não porque ele é arrogante, mas porque ele não precisa de nada. Ele chega sem pressa, sem expectativa, sem esforço para se provar. E é essa tranquilidade que cria o magnetismo. A calma dele é rara, e tudo que é raro se torna valioso. Imagine dois homens dizendo a mesma frase. Um fala tentando acertar, com medo de errar. O outro fala naturalmente, sem pensar demais. O primeiro soa como um pedido de aprovação. O segundo soa como verdade. E a mulher sempre é atraída pela verdade. A verdade é magnética porque é rara. A maioria dos homens vive tentando parecer algo, mas o homem verdadeiro não parece, ele é. Ele não busca aprovação, ele busca coerência. E isso o torna diferente em um mundo de cópias. Mas esse tipo de energia não se fabrica. Ela se constrói com autoconsciência. Você precisa se observar. Perceber quando está falando para impressionar. Perceber quando está sorrindo por medo. Perceber quando está tentando manter a conversa viva só para evitar o silêncio. Cada uma dessas atitudes mostra que o foco ainda está fora de você. E enquanto o foco estiver fora, você nunca vai transmitir poder. Poder é quando o centro da conversa está em você, mesmo quando você não fala nada. É quando o seu silêncio carrega mais significado do que qualquer frase ensaiada. É quando o olhar transmite calma, e não expectativa. É quando você está confortável em simplesmente estar ali, sem forçar nada. E é aí que o jogo muda.
Porque o homem que está confortável com o próprio silêncio é raro. A maioria não aguenta um segundo sem preencher o vazio. Mas o homem que encara o silêncio como parte da presença transmite algo que poucos têm: domínio. E o domínio é irresistível, porque é a linguagem dos fortes. Homens que dominam a si mesmos têm uma aura diferente. Eles não tentam controlar os outros, apenas a própria energia. E essa energia está sempre alinhada, calma, firme e autêntica. A mulher percebe que ele não quer provar nada, e isso a desarma, porque a maioria tenta conquistá-la, mas ele apenas a observa. Ele está ali porque quer estar, não porque precisa estar. E essa é a diferença entre o homem livre e o homem carente. O homem livre não joga. Ele não decora estratégias, ele não faz teatro, ele não se ajusta à expectativa do outro. Ele vive com a tranquilidade de quem sabe que o que é dele vem naturalmente. E se não vem, não faz falta. A tranquilidade é a forma mais poderosa de confiança. E a confiança não nasce de elogios, nasce de silêncio interno. O homem que aprendeu a ficar em paz consigo mesmo já venceu o jogo antes mesmo de começar. Porque enquanto os outros estão ocupados tentando agradar, ele está ocupado sendo. Ele entende que a atração verdadeira não vem da tentativa, vem da autenticidade. E a autenticidade é rara. Porque para ser autêntico, você precisa desapegar da necessidade de ser aceito. Você precisa estar disposto a perder o que não é seu para preservar quem você é. E esse é o tipo de força que o mundo moderno tenta apagar nos homens. A capacidade de não precisar. O homem que não precisa é perigoso, no melhor sentido da palavra. Ele não é imprevisível, é livre. E liberdade é o que mais atrai, porque toda mulher, no fundo, deseja se conectar com alguém que não a aprisione, mas que também não dependa dela. E o homem que é dono da própria mente é o único capaz de oferecer isso. Por isso, antes de pensar em como chegar, pense por que você quer chegar. Se a resposta for carência, o resultado será rejeição. Mas se a resposta for autenticidade, o resultado será respeito. E respeito é o solo onde nasce o verdadeiro desejo. O homem que entende isso não corre atrás de atenção, ele a atrai. Porque sua energia é sólida, calma e enraizada. Ele é o tipo de homem que não precisa ser notado, mas sempre é. E isso, no fim das contas, é o verdadeiro jeito certo. Então, não comece o próximo encontro tentando descobrir o que dizer. Comece dominando o que sente. Não comece com a intenção de impressionar. Comece com a intenção de existir plenamente. Porque o homem que domina o próprio estado interno é imbatível. E esse é o primeiro passo para conquistar alguém sem precisar de artifícios. Na próxima parte, vamos explorar como transformar essa presença silenciosa em ação natural, sem ansiedade, sem máscaras e sem medo de rejeição. Porque chegar do jeito certo não é sobre falar melhor, é sobre viver melhor consigo mesmo. Você já percebeu que algumas pessoas têm o poder de transformar o ambiente sem precisar abrir a boca? Elas entram em um lugar e, de repente, o ar muda. Não é sobre beleza, nem sobre status, é sobre presença. A presença é o estado de estar inteiro, sem se dividir entre o que pensa, o que sente e o que mostra. É a harmonia entre o corpo e a mente. E quando um homem alcança esse estado, ele não precisa se esforçar para ser notado. Ele se torna impossível de ignorar. A maioria das pessoas fala demais porque sente um vazio interno. A conversa vira uma tentativa de preencher o silêncio. Mas quanto mais se fala para esconder o vazio, mais ele aparece. A mulher sente isso. Ela percebe quando o homem fala apenas para evitar o desconforto de estar em silêncio consigo mesmo. O homem que domina o silêncio, por outro lado, transmite uma segurança que é rara, porque o silêncio de um homem calmo não é ausência, é poder. O silêncio é a fronteira entre o homem comum e o homem que se conhece. E quanto mais você domina o silêncio, mais a sua fala ganha valor. Cada palavra passa a carregar peso, intenção,
propósito. Você não fala para impressionar, fala porque tem algo a dizer. E essa diferença muda tudo. A mulher sente quando um homem fala com verdade. O tom muda, o olhar muda, o corpo relaxa. Não há tensão, nem medo de errar. É apenas um fluxo natural, onde o homem expressa o que sente sem precisar controlar o resultado. E é isso que o torna atraente, não por técnica, mas por autenticidade. O problema é que muitos confundem autenticidade com brutalidade. Acham que ser direto é o mesmo que ser verdadeiro. Mas o verdadeiro homem não precisa ser agressivo para ser firme. Ele entende que força sem sensibilidade é apenas rigidez. E rigidez é medo disfarçado de coragem. O homem de presença firme é o que tem controle emocional. Ele não tenta dominar a mulher, nem se rebaixa para agradar. Ele se mantém centrado, equilibrado, observador. Ele escuta mais do que fala e observa mais do que reage. E é exatamente por isso que desperta interesse, porque em um mundo onde todos gritam, o silêncio dele soa como um grito de poder. Mas o silêncio sozinho não basta. É preciso transformá-lo em ação natural, em comportamento que transmite coerência. E a ação natural não nasce do esforço, nasce da intenção certa. O homem que age para ser visto se torna previsível. O homem que age porque é sua natureza ser inteiro torna-se inesquecível. Quando você se aproxima de alguém com calma, algo poderoso acontece. O outro sente que está diante de alguém que não está com pressa de conquistar. E isso, paradoxalmente, aumenta a conexão. A mulher sente que pode ser ela mesma, porque você não está tentando ser outra pessoa. Você não tenta provar nada, apenas vive o momento. E o momento, quando vivido de verdade, é o maior afrodisíaco que existe. A conversa flui naturalmente quando não há intenção oculta. Você não precisa buscar o assunto certo. Você precisa apenas estar presente. A presença é o conteúdo. Quando você realmente escuta, o outro se sente visto, e ser visto é o maior desejo humano. A mulher não se apaixona pelo que você fala, mas por como você a faz se sentir quando fala. E se ela se sente tranquila, respeitada e valorizada, o vínculo nasce sozinho. Mas para chegar nesse ponto, você precisa ter vencido a ansiedade de performar. A ansiedade é o veneno da conexão. Ela cria uma barreira invisível entre você e o outro. Você tenta parecer relaxado, mas por dentro está em guerra. E toda a guerra interior se manifesta externamente, na voz, no olhar, na respiração. A mulher percebe quando você está em paz e quando está fingindo paz. E nada substitui a verdade. O verdadeiro charme masculino nasce da consistência emocional. O homem que mantém a mesma energia em qualquer ambiente transmite segurança. Ele não muda o tom quando está diante de alguém que o atrai. Ele não se transforma para agradar. Ele mantém sua essência, e é isso que o torna magnético. Essa consistência cria respeito. E o respeito é o terreno onde nasce o desejo verdadeiro. O desejo passageiro nasce da aparência, mas o desejo profundo nasce da admiração. E a admiração é despertada quando o homem demonstra força interior. Não força física, mas controle, paciência, clareza. Quando você domina suas emoções, você domina o ambiente, porque o ambiente responde à sua energia. E a mulher, ao perceber isso, sente algo que vai além da atração. Ela sente segurança, e segurança é o primeiro passo para o desejo consciente. O homem que transmite segurança desperta confiança. E a confiança é a base de tudo que é verdadeiro. Mas é importante entender, segurança não é frieza. Você pode ser calmo sem ser distante. Pode ser forte sem ser fechado. O segredo é equilíbrio. É saber quando falar, quando agir e quando apenas estar. É dominar o impulso de preencher o vazio com palavras, e isso só é possível quando você está confortável com quem é. A mulher sente quando está diante de um homem inteiro, porque o homem inteiro não se esconde atrás de máscaras. Ele não tenta ser engraçado o tempo todo, não tenta mostrar inteligência o tempo todo, não tenta provar valor o tempo todo.
Ele apenas é. E essa simplicidade é o que mais chama a atenção. Homens inteiros não competem. Eles não veem a aproximação como um jogo, eles enxergam como uma troca de presença, de energia, de momento. E quando essa troca é genuína, a mulher percebe que ali existe algo diferente. Algo que ela não encontra em todo lugar: paz. Porque no fim, o que mais atrai uma mulher não é o corpo, o dinheiro ou o status. É a paz que um homem transmite quando está seguro de si. A paz é rara, e tudo que é raro desperta curiosidade. Deixar uma impressão marcante não é sobre o que você faz durante a conversa, mas sobre o que fica depois que você vai embora. Se ela sente calma ao lembrar de você, você já venceu. Porque o mundo moderno é barulhento, ansioso, caótico, e o homem que transmite tranquilidade se torna inesquecível. Então, não tente ser o cara perfeito. Tente ser o homem presente. Não busque ser o que ela quer. Seja o que você é, no seu melhor estado de consciência. O homem que se conhece nunca precisa disputar atenção. Ele atrai naturalmente o que está no mesmo nível de energia que ele. No fim, chegar em alguém do jeito certo é sobre não precisar de roteiros. É sobre se aproximar em paz, não em carência. É olhar nos olhos e dizer o que sente sem medo do que virá. Porque o homem que tem coragem de ser autêntico já é raro o suficiente. E é isso que faz a diferença entre ser mais um e ser lembrado. As palavras passam, mas a energia fica. E a energia do homem que domina a mente é inesquecível. Se este vídeo te fez refletir, inscreva-se no canal O Viking Estoico. Aqui, a missão é uma só: te ensinar a conquistar o mundo sem perder a si mesmo. Porque o verdadeiro poder não está em ser desejado, está em viver de forma que o respeito venha antes do desejo.